Então eu vou trazer aqui nessa manhã algo muito importante a respeito do erro de amar alguém a si mesmo. Eu sei que hoje existe uma ideia de que nós temos que amar a nós mesmos. Eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, como que eu vou amar o meu próximo? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Esse é um dos maiores erros que existe no seio evangélico. E ele vem da contaminação da psicologia e da psicanálise. Foi a psicologia e a sua vertente psicanálise que trouxe para a igreja a ideia de que o homem tem que amar a si mesmo, porque se ele não amar a si mesmo, como que ele vai amar o seu próximo? Na verdade, a psicanálise nem se importa com o próximo, ela só se importa com o ego, com o eu, né? Mas usam esse versículo para tentar se justificar este ensinamento errôneo, diabólico e que traz perdição para as pessoas. Perdição, irmãos. E eu vou provar isso aqui hoje na palavra de Deus. Vamos usar então um dos textos que usam como base para isso. E qual foi o comentário? Uma pessoa muito bem intencionada comentou numa das minhas pregações, porque nesta pregação, onde foi colocado esse comentário, eu dizia o seguinte: que amar a si mesmo é um grande erro que se comete. A pessoa que ama a si mesma, ela vai cada vez mais para longe de Cristo e para a perdição. E aí essa pessoa comentou: pastor, concordei com toda a sua mensagem, exceto com o ponto em que o Senhor diz que nós não temos que amar a nós mesmos. Porque eu não concordo com o Senhor, porque se nós não amarmos a nós mesmos, não teremos autoestima. E aonde é que a Bíblia diz que temos que ter autoestima? Essa frase, essa expressão autoestima, é uma expressão que veio da psicologia, da psicanálise. Porque é isso que o psicanalista faz. Ele quer encher o ego do seu paciente. Ele quer que o seu paciente tenha autoestima. E essa autoestima vai na contramão do que a palavra de Deus nos ensina. Eu busco na minha vida acabar com a minha autoestima completamente. E eu me considero a pessoa mais feliz que eu conheço, mais realizada que eu conheço. Não estou me exaltando, estou dizendo como eu me sinto. Porque quando nós diminuímos para que o Senhor cresça, quando nós morremos para que Cristo vive em nós, aí nós descobrimos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira autorrealização, que não é a realização própria, mas a realização da vontade de Deus em nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para nós, eu não sei, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, portanto, nós vamos aqui examinar este texto de Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10, que é um dos textos que os que defendem a autoestima se utilizam para defender essa tese. Romanos 13, versículo 8, nos diz assim a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Somente até aqui. Meus queridos irmãos,
O final do versículo 9, amarás ao teu próximo, e mais especificamente, a segunda parte desta frase, a última parte dela, como a ti mesmo, é a base para o falso ensinamento de que nós temos que nos amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu irmão? Aparentemente, quem diz isso está certo, mas é apenas uma aparência, irmãos. Eu mesmo fui enganado por essa ideia no início da minha vida cristã. Mas depois, conhecendo melhor a Escritura, conhecendo melhor o ensinamento de Cristo, eu percebi que é impossível este ensinamento estar em concordância com o que Cristo nos ensinou. Eu sei que o próprio Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Isso está escrito em Mateus 22, 39, em Marcos 12, 31, em Lucas 10, 27. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento na lei, o Senhor disse: o primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo maior mandamento e semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor estava mencionando a lei, estava mostrando que se nós amarmos o nosso próximo, nós cumpriremos a lei. E de fato, a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Porém, daí a se concluir que nós temos que amar a nós mesmos, há um abismo, irmãos. Não é este o ensinamento bíblico. Não é esta a correta interpretação. Eu tenho que me amar para que eu possa amar o meu próximo. Não. Você não tem que se amar, porque por natureza, escute isso, por natureza você já se ama. E ponto. Você não tem que focar no amor a si mesmo. Compreende a diferença? Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, a palavra de Deus não está nos ensinando o lado avesso desse ensinamento. O foco é amar o próximo. O foco não é eu me amar. Por natureza, ninguém quer fazer mal a si mesmo, ou quer? Quando você sente fome, o que você faz? Você come. Quando você sente sede, o que você faz? Você bebe água, ou qualquer outra coisa que venha matar a sua sede. Quando você está com frio, o que você faz? Você se veste, você coloca uma roupa, um casaco. E é disto que o texto está tratando. Disto. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é amar o próximo, seja ele teu amigo ou teu inimigo. Por isso o Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos. Isto é amar o próximo. Isto é, é amar o próximo, e esta é a base para este amor. Ou seja, fazer ao próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. E é muito importante que você entenda isso, é muito importante. Por isso eu trago essa palavra nessa manhã. Eu ia trazê-la como uma pregação, mas o Senhor me deu a oportunidade hoje de trazê-la como um estudo aqui na escola bíblica, porque de fato precisamos examinar bem isso, irmãos. E é o que nós vamos fazer aqui, começando pelo texto. O próprio texto aqui se explica. Diz aqui o texto, versículo 10: o amor não faz mal ao próximo. Então o que significa amar o próximo como a mim mesmo? Simplesmente eu não fazer o mal que eu não quero que façam para mim.
e eu fazer o bem que eu quero que me façam. Simplesmente isso. Mas hoje existe a ideia que você tem que se amar, que você tem que ter uma autoestima, sabe? Que você tem que se olhar no espelho e dizer: esse é o cara, sabe? É isso que a psicologia ensina, irmãos. Existem terapias que são exatamente assim: a pessoa olha no espelho e fica falando consigo mesmo, olhando no espelho: você é muito bom, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você não se sinta inferior a ninguém, você é superior aos outros. A psicologia ensina isso. Não é por acaso, preste atenção nisso, não é por acaso que os pais da psicologia e da psicanálise odiavam o cristianismo, odiavam a Bíblia. Freud, Rogers, Skinner, Jung, que foi discípulo de Freud, odiavam o cristianismo, odiavam a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai na contramão do que eles ensinam. Eu não aconselho ninguém a procurar psicólogo. Procure o seu pastor. Procure a palavra de Deus. Porque a psicologia veio para substituir o pastorado, para substituir o aconselhamento bíblico. Aí a pessoa vai no consultório, se deita lá no divã e fica falando, e o psicólogo ouvindo, e depois ele vai puxando algumas coisas, fazendo algumas anotações. Com base em quê? Com base em Freud, ou em Rogers, ou em Skinner. Por que eu estou dizendo ou? Porque um contradiz o outro. A psicologia é uma confusão, irmãos, de terapias. Cada um diz uma coisa, e o psicólogo, ele escolhe qual é a linha que ele vai seguir, sendo que uma linha contradiz a outra. E o camarada que está pagando aquela 1 hora de psicanálise, ele não tem a menor ideia disso. Ele acha que a psicologia é uma ciência. Não é uma ciência, não é uma ciência. É uma teoria. Aonde a pessoa que está passando pela psicanálise é uma cobaia. Aonde não se utiliza a palavra de Deus para ensinar a verdadeira felicidade, que é Cristo. É a verdadeira felicidade. A pessoa que se senta num divã e tem pelo psicanalista o seu ego inflado, ela corre o sério risco de parar no inferno. E me perdoem os cristãos psicólogos, me perdoem, mas eu tenho que falar a verdade, irmãos. Eu não consigo entender, irmãos, como que uma pessoa que tem Cristo, ou que diz que tem, procura um psicólogo. Eu não entendo isso, irmãos. Deixa os psicólogos para quem não tem Cristo. Para quem não tem Cristo. Converse com Cristo, porque, queridos, Ele não está morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias. Fale com Ele. Converse com Ele. Abra para Ele o seu coração. E não para um psicólogo. Ah, pastor, e quem é psicólogo? Dobra o seu joelho. Procure em Deus uma direção para a sua vida. Eu lamento por quem faz psicologia, por quem se formou em psicologia, por quem é psicólogo. Lamento.
Porque essas pessoas, quando elas conhecem a palavra de Deus, elas entram num conflito. Queridos, eu soube de uma psicóloga, escute isso, que foi atender uma paciente, uma psicóloga cristã, embora seja uma contradição isso. Eu soube de uma psicóloga que uma paciente contou para ela que uma outra psicóloga deu o seguinte conselho: traia o seu esposo. Ela foi na consulta e disse que estava, no decorrer da conversa, disse que estava sentindo atração por outro homem. E a psicóloga disse: por que você reprime isso? Não se reprima. Se você sente atração por outro homem, vá em frente. A raiz dos teus problemas é a tua repressão, porque é isso que a psicologia ensina. É isso que a psicologia ensina. Então, é muito importante que você entenda que os aconselhamentos dados num consultório de psicanálise são aconselhamentos que não têm base bíblica, tá? Não tem base bíblica. O amor a si mesmo, que eles usam como desculpa esse versículo. Ah, Jesus disse para amar a si mesmo. Não, Jesus não disse isso. Não disse. Ele disse para amarmos o próximo como a nós mesmos. É diferente, irmãos. É diferente. Se Jesus tivesse dito, amem a si mesmos, eu não consigo nem imaginar Jesus numa pregação dizendo isso. E Jesus, reunindo a multidão e os seus discípulos, disse: ouçam-me, amem a si mesmos, não se reprimam, façam tudo o que der vontade de fazer. Alguém imagina Jesus dizendo isso? Pois então vamos para uma outra realidade, que é a realidade bíblica, né? Nós temos, por exemplo, Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, se você quiser pode conferir. Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, escrito assim. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É muito diferente de não se reprima, né? Negue-se a si mesmo. É muito diferente de ame a si mesmo, não é? Não é muito diferente, irmãos? Não é exatamente o contrário, irmãos? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando é que alguém se envergonha de Cristo? Quando é que alguém sente vergonha de ser cristão? Quando essa pessoa se ama a ponto de não querer passar vergonha. Vocês entenderam? A ponto de não querer ser zombado, a ponto de não querer ser ridicularizado. Por que há pessoas que têm vergonha de andar com uma Bíblia desse tamanho? Porque se amam. Não querem que ninguém zombe delas, as ridicularize, porque o mundo ridiculariza quem crê na palavra de Deus, quem segue a palavra de Deus. Então, se você não negar a si mesmo, você corre um sério risco. Se você não amar a Cristo mais do que a si mesmo,
você corre o sério risco da perdição eterna, irmãos. E é por isso que essa palavra é tão importante. Vocês se lembram que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo? Só que para que eu nasça de novo, primeiro eu tenho que morrer para mim mesmo, para o meu velho homem, morrer. Se eu não morrer, como que eu vou ser uma nova criatura? O amor a si mesmo é a raiz da vaidade, do orgulho, da soberba, do egoísmo. É a raiz da perdição. É o destino de quem ama a si mesmo. Isso é tão sério, queridos. Eu acho que muitos não prestaram atenção que em 2 Timóteo, por favor, confira comigo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, versículo 1. Está escrito o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens avarentos, presunçosos, soberbos. Não, peraí, eu pulei uma frase, não pulei? Hein? Haverá homens amantes de si mesmos. A palavra está condenando isso ou está aplaudindo isso? Condenando, é óbvio. Olha a relação. Só coisas negativas: avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência, ingratidão. Só coisa negativa. E será que a primeira característica da lista não é negativa? Mas é óbvio. E por que é que Paulo colocou no topo da lista? Porque Paulo ele fazia muito isso. Quando ele apresentava listas de pecados, ele sempre colocava no topo da lista a raiz, aquele que gerava os outros, os demais. Então ele põe no topo da lista o quê? O amor a si mesmo. O amor a si mesmo é o que gera a avareza, que é o amor ao dinheiro, a presunção, a pessoa se achar alguma coisa, a soberba, e por aí vai. Compreendem, irmãos? Então, é muito claro na palavra de Deus que é um erro a ideia de que nós temos que nos amarmos, nos preservarmos, sabe? Nos pouparmos de passar vergonha, de ser zombado, ridicularizado, evitar certas situações constrangedoras, porque você se ama. Não, você não. Deixa isso para os missionários. Você não. Só que Jesus disse que todo aquele que não negar a si mesmo será negado pelo Senhor. Dele o Senhor se envergonhará. Quando negamos a nós mesmos, tomamos uma cruz, irmãos. É inevitável. Se vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso vai ou não vai incomodar o mundo? Vai ou não vai incomodar o mundo? Só que hoje o que tem de crente querendo agradar a Deus e agradar o mundo, não é possível, não dá, irmãos. Você precisa abrir a sua boca e dizer o que tem que ser dito, e se posicionar. Não é ficar calado. Eu ouvi de uma irmã cuja filha, infelizmente, está fazendo psicologia, e eu disse: olha, fazendo essa disciplina, ela vai sofrer em sala de aula, porque a maioria dos professores são ateus, e os que não são ateus e se dizem cristãos, são cristãos de meia tigela. Tá? E dito e feito, a mãe dela me contou outro dia, a minha filha chegou em casa chorando, porque a professora começou a atacar o cristianismo, atacar a Bíblia, atacar a palavra de Deus, e perguntou se algum aluno discordava dela, e ela discordou. E eu glorifiquei a Deus por isso. Glória a Deus. Discordou e manteve a sua posição até o fim.
Só que o que mais entristeceu a aluna, e por isso ela chorou, foi que na sala de aula há muitos outros alunos evangélicos, e nenhum deles partiu em defesa da palavra de Deus, nenhum deles. Ficaram com medo para que a professora não os perseguisse depois, sabe? Porque agora ela sabe que essa professora vai perseguir ela. Como eu falei para vocês, a psicologia é contrária à palavra de Deus. Por isso que uma das piores disciplinas para um cristão numa universidade é psicologia. Não deveriam fazer, não deveriam alimentar isso. Os pais da psicologia eram ateus e anticristãos. Como é que eu vou estudar uma coisa dessa? Agora, a Bíblia contraria a matemática? Não, porque a matemática é uma ciência. A Bíblia contraria a biologia? Não, porque é uma ciência. Estão compreendendo, irmãos? Agora, aí se você entrar na questão como é o nome? Do darwinismo, né? Da evolução das espécies, isso é uma teoria. Isso não está comprovado. Então, meus amados, é importantíssimo que nós compreendamos que o Evangelho, e esse é o problema da igreja hoje, a igreja hoje está contaminada pela psicologia. Os pastores de hoje em dia, e eu digo isso porque eu mesmo no passado já fiz isso, no passado remoto, quando comecei a preparar pregações, sabe? De vez em quando vinha aquela tentação de preparar uma pregação para agradar os irmãos, para os irmãos saírem do culto motivados, para os irmãos saírem do culto dizendo assim: eu posso, eu vou conquistar, eu vou conseguir, aleluia, sabe? E aí que mensagem que eu vou trazer aqui? E aí a pregação tem que ser temática, né? Porque se for expositiva, se você expor a Bíblia, não tem como, a palavra de Deus não ensina isso. A inflar o ego do homem não ensina isso, sabe? Eu quero que você me diga um profeta bíblico verdadeiro de Deus, que nas suas pregações motivava as pessoas. Aliás, motivava assim, né? Ao arrependimento. Motivava a se arrependerem de seus pecados. Mas hoje, se uma pessoa for estudar homilética nos seminários evangélicos, ela vai aprender como pregar aquilo que o povo quer ouvir para que eles voltem na próxima audiência. Totalmente contrário ao que Jesus Cristo fazia, irmãos. Totalmente contrário. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo declara abertamente que tinha morrido. Como outro dia eu disse pelo WhatsApp para uma pessoa, eu disse: olha, eu não tenho mais opinião, para mim interessa só o que a Bíblia diz, eu já morri. Uma pessoa morta não tem opinião. Não tem opinião. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz, eu creio na palavra. Se eu creio na palavra, não é a minha opinião, é o que a palavra de Deus diz e pronto. E pronto. Se você quer ter opinião, então o seu ego continua vivo, sabe? É uma serpente que está lá, esperando para dar o bote. Já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo está vivo ou está morto? Ou ele não morreu na cruz? Uma morte bem morrida, né, irmãos? Bem morrida. Ainda transpassaram ele com a lança. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não mais eu até sublinhei isso aqui, não mais eu. O meu ego não tem mais, acabou. Não tem mais. Ninguém queira me agradar porque você está agradando um defunto. Faz sentido agradar defunto? Faz sentido dar flores para defunto? Você tem que dar flores enquanto a pessoa está viva. Ora, eu estou morto. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim, porque Ele ressuscitou.
E nós com ele ressuscitamos para quê? Para uma novidade de vida, aonde não sou mais eu o dono do meu nariz. Enquanto eu era o dono do meu nariz, eu estava caminhando a passos largos para o abismo. Mas agora o Senhor é meu guia, o Senhor é meu mestre. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A si mesmo por mim. Então essa vida que Paulo tinha na carne, vocês pensam que ele buscava agradar a si mesmo? Não. Falando aos presbíteros de Éfeso na sua despedida, em Atos capítulo 20, Paulo diz o seguinte: mas em nada, preste atenção na palavra nada, em nada, mas em nada, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual era a alegria de Paulo? Cristo. Cristo. Não vivia mais ele, vivia Cristo. Ah, mas isso era Paulo. Ah, era só Paulo. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Isso vai na contramão da psicologia, tá, irmãos? Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Como é que eu posso conciliar essa frase, esse ensinamento, considerar o meu próximo superior a mim mesmo, com a ideia de que eu tenho que ter autoestima? O que o texto está me ensinando é que eu tenho que ter baixa estima. Eu tenho que estimar o próximo. Considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que, agora preste atenção, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem, irmãos? Em Cristo. Em Cristo. O que Paulo dizia? Vivo não mais eu, mas quem é que vivia nele? Cristo. E agora o mesmo Paulo está dizendo o quê? Que assim como não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele, em nós também deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual é o ensinamento aqui? Vamos lá. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, aqui está o ensinamento, aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. É o que Paulo está dizendo. Façam a mesma coisa, digam a mesma coisa: vivo não mais eu. Se aniquile. Pare de buscar os seus interesses. Pare de querer convencer Deus a fazer a sua vontade. O que o Evangelho nos ensina é que nós é que temos que fazer a vontade dEle. A glória não é nossa, a glória é dEle. Tudo é dEle, por Ele, para Ele. O Evangelho não se trata da minha vida, se trata da vida que há em Cristo. Aleluia!
Olha, é horrível ser cristão se opondo a esse ensinamento. Porque a pessoa é inimiga de Deus e ela pensa que é salva. É inimiga de Deus. Enquanto não morremos, obrigado. Enquanto não morremos para nós mesmos e buscamos os nossos interesses, para o nosso bel prazer, para melhorar a nossa autoestima, somos inimigos de Deus. Tiago diz muito bem isso: aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, prosseguindo aqui, aniquilou-se a si mesmo, versículo 7, tomando a forma de servo. Se Cristo tomou a sua forma de servo em nós, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso aqui é o que temos que fazer. Sendo obediente a quem? A Deus, ao Pai. Busco não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, nos ensinou o Senhor. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O que Paulo indiretamente nos ensina aqui? O que o próprio Cristo nos ensinou: aquele que se humilhar será exaltado. Pelos homens? Não, por Deus. Pode até ser na presença dos homens, mas é por Deus. Dele vem a nossa exaltação, não de nós mesmos. Irmãos, eu tenho tido tanto cuidado com isso, com o perigo de nós exaltarmos a nós mesmos, que quando eu coloquei as pregações na internet, eu tomei a decisão, as pregações em vídeo, né? Eu tomei a decisão de não colocar introdução para as mensagens. Aquelas introduções que geralmente tem uma música retumbante, né? E tem algumas introduções que são até irritantes, que são longas. E a introdução geralmente aparece a imagem do pregador em alguns momentos que ele está pregando, né? E aquelas coisas todas, sabe? E vocês podem ver, nossas pregações não têm introdução. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e falou: pastor, eu sei fazer isso, eu faço sem cobrar nada, o senhor quer que eu faça? Eu agradeci e disse: não, muito obrigado, deixa do jeito que está. É perigoso, irmãos. No final de cada pregação tem escrito uma frase. Que frase é essa? Quem lembra? A Deus toda glória. A princípio a frase era: a Deus seja a glória. Depois eu falei: seja a glória pode dar a entender que seja uma parte dela. Não, a Deus toda a glória, toda a glória, toda a glória seja dada a Ele. A Ele, nós nada somos. Todo o mérito é dele, irmãos. E tomo cuidado também, vocês já devem ter notado, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, entrou a pregação de alguém, eu publico lá. Pregação, pastor Robson, pastor Sandro, ou qualquer outro pregador. Entrou a pregação no canal do YouTube, eu publico lá no grupo do WhatsApp da igreja. Ontem mesmo eu fiz isso, com a pregação de quarta-feira. Agora, quando é pregação que eu trouxe, que eu preguei, eu não coloco. Por quê? Por causa de uma cláusula bíblica. Deus não aceita quem a si mesmo se recomenda. Deus não aceita. Eu não me lembro agora qual é o versículo, mas Paulo ensinou isso. Deus não aceita quem a si mesmo se recomenda, que exalta a si mesmo, que faz propaganda de si mesmo, que coloca a sua foto num banner, sabe, num panfleto, que está exaltando a si mesmo. Deus não aceita, não aceita. Os homens podem aceitar, os homens gostam disso, os homens aplaudem isso. Eu não entendo o ser humano, irmãos, é difícil, né? Como é difícil o ser humano, é impressionante. Se uma pessoa não faz propaganda de si mesma,
Se uma pessoa é humilde, é desprezada. E se uma pessoa se engrandece, essa é aplaudida. É incrível isso, irmãos. Aí eu me lembro de Herodes. Ele discursando lá, o povo disse: este não fala como homem, fala como Deus. E Herodes aceitou aquela glória para si mesmo e morreu comido de verme. É perigosíssimo isso, irmãos. Isso me lembra certa vez que ligaram para a casa do pastor Sandro, que, como eu já disse aqui, é um dos melhores pregadores que eu conheço da palavra de Deus, um dos melhores expositores bíblicos que eu conheço. Como eu gosto das mensagens dele, que são enriquecedoras. Eu gosto dos demais também, mas eu estou me referindo ao conhecimento bíblico e ao modo como ele passa as informações. E aí alguém, conhecendo isso, entrou em contato com ele e perguntou para ele, né? Ah, pastor, que honra falar com o senhor. Eu gostaria de convidá-lo para o senhor pregar o nosso congresso. E o pastor perguntou a data, e ele falou: tal data. Então tá ótimo. Agora, pastor, eu gostaria de saber quanto o senhor cobra para o senhor pregar. Que eu tenho que transmitir isso lá para a tesouraria da igreja. Qual é o valor? Quanto que nós temos que lhe dar de cachê? Aí o pastor falou: não precisa me dar nada não. Mas como não? Não precisa me dar nada não. Não precisa dar nada? Não precisa. Eu não prego por dinheiro. Então tá bom, depois eu ligo de novo para confirmar. Não ligou mais. Não ligou mais. Entenderam? O que os homens querem é isso, é gente que cobre para pregar, que cobre para ensinar, que ande em carro luxuoso, que ande com ternos importados. O povo gosta disso, mas Deus não. Deus abomina essas coisas. E quem tem um novo coração, um coração de Deus, preza a humildade, ama a humildade. Compreendem, irmãos? E não a exaltação, e não o brilho desse mundo, que é passageiro. Eu queria compartilhar com vocês aqui, para consolidar bem esse ensinamento, mais 2 textos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Veja comigo, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Eu sei que, infelizmente, quando criaram a divisão em capítulos, colocaram o sede meus imitadores como o primeiro versículo do capítulo 11, quando que na verdade ele é a conclusão do capítulo 10, tá? Por isso que eu fui avante aqui. Eu comecei em 1 Coríntios 10, versículo 31, e fui até o capítulo 11, versículo 1, porque a conclusão é, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como Cristo era? Ele aniquilava a si mesmo. Ele não buscava a sua vontade, ele buscava a vontade do Pai. Ele se humilhava a si mesmo, ele buscava ser obediente, ainda que essa obediência o tenha levado à pior morte possível, a morte de cruz. Mas Deus o exaltou. E essa exaltação veio depois da morte. E a exaltação que temos que esperar não é nessa vida, irmãos. Se alguma exaltação vier nesta vida, transfira para Deus imediatamente toda a glória. Toda a glória. Certa vez eu fiquei chocado quando eu chamei uma pessoa para pregar aqui. Essa pessoa não é da nossa igreja. E os irmãos aplaudiram. E essa pessoa pegou o microfone, olhou para a igreja e disse: obrigado, obrigado. Mas que é isso de obrigado? Não tem ninguém aplaudindo o homem aqui não, nós estamos aplaudindo é a Deus.
é a Deus. Eu tenho plena consciência disso. Vocês podem ver todas as minhas pregações, irmãos. Quando em algum momento tem aplausos, o que eu faço? Eu digo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória. Você gosta de elogio? Você gosta de tapinha nas costas? Você vai para o inferno. Você não morreu ainda. E por isso você não nasceu de novo. Você é uma coisa estranha ao reino de Deus. Uma coisa ruim, danosa. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Não busque a glória para si, busque a glória para Deus. Para Deus. Diminua, diminua e diminua para que Ele cresça, irmãos. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo. Será que Cristo amava a si mesmo? Mas é claro que não. Mateus capítulo 16, versículo 21, para encerrarmos. Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21, nos diz assim o texto. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Vocês pensam que foi por acaso que o ensinamento de renunciarmos a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, foi colocado logo após o episódio em que Jesus repreende a Satanás que estava usando Pedro? Não foi por acaso. O que Pedro estava sugerindo para Jesus? Senhor, tenha pena de ti mesmo, ame a si mesmo, ame a si mesmo. Esse povo não merece, não merece, Senhor. Ame mais a si mesmo. E qual foi a reação de Jesus? Pedro, tem razão, né? Um pouco de amor próprio às vezes faz bem. É bom a gente ter autoestima, né, Pedro? Foi isso que Jesus disse para Pedro? Não, irmãos. Duramente, e olhando para todos, ele repreendeu a Satanás, porque de onde vinha essa ideologia do inferno, do diabo? Olha, queridos, tem gente, e o pior é que se dizem cristãos, que entra em depressão por isso, porque tem pena de si mesmo, tem pena de si mesmo. São as pessoas mais difíceis para eu aconselhar, que a pessoa já entra no gabinete com um cara de pobre coitado, faz aquela cara, um minuto atrás a cara era outra, se aproximou de mim, já muda a cara, já muda. Sabe, irmãos, de vez em quando dá vontade de perguntar para certas pessoas: escuta, eu devo acreditar em você ou na palavra de Deus? Eu devo acreditar no que você está me dizendo ou eu devo acreditar na palavra de Deus?
Hein? Em quem eu devo acreditar? Ah, como é que Deus permitiu isso, pastor? Como é que Deus permitiu? Como é que Deus permitiu? Eu vou abrir aqui, ó, Salmo 34. O compromisso de Deus é livrar aqueles que o temem. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Aqueles que o temem. Olha direitinho como é que está a tua vida. Em quem que eu devo acreditar? Você está dizendo que teme a Deus, mas eu sei que a tua vida está cheia de brecha aí. Está cheia de coisa para você consertar, que você devia ter consertado há anos. E toda vez que eu vou na sua casa, eu digo, conserta a tua vida, conserta a tua vida. Você não conserta, não conserta, não conserta, olha aí. Agora vem dizer que teme a Deus só porque vem domingo na igreja? Não, não teme a Deus não. Não teme a Deus não. Então em quem que eu devo acreditar? Eu acredito na palavra de Deus. Como disse Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu não vem com cara de coitadinho não, você está colhendo o que você plantou na sua vida. O meu conselho vai ser para você se arrepender, vai ser para você se consertar, para você colocar Deus em primeiro lugar. E aí de repente as tuas aflições vão embora, que você não vai ter mais amor ao dinheiro. Quanta gente é afligida porque ama o dinheiro, não é? Se aprender o verdadeiro evangelho, não vai mais amar o dinheiro. E não amando mais ao dinheiro, será livre. Aleluia! Oh glória! Que nem um missionário que um dia acordou lá em casa, né? Sentou assim na mesa com um olhar estranho e falou assim: acordei estranho hoje, com uma vontade de voar. Uma vontade de voar. Falei, missionário, é porque você não está mais preso a esse mundo. Você não está mais preso a esse mundo. A gente nunca mais esqueceu disso. De vez em quando a gente brinca lá em casa. E é maravilhoso, irmãos. Então, queridos, eu pergunto a você, se você tem compaixão de você mesmo, não tenha. Não tenha pena de si mesmo. Esquece essa história de autoestima. Sabe, que bobagem. A palavra não ensina isso. Isso é um ensinamento antibíblico, eu diria até, sem medo de errar, ensinamento diabólico, que o inimigo trouxe agora nos últimos dias, do século 20 para cá, para contaminar a igreja. E é o que tem acontecido. Quantos são os pregadores que querem agradar a audiência com suas pregações? Aonde eles aprenderam isso? Não foi na Bíblia. Não foi na Bíblia. Jesus nunca pregou para agradar ninguém. Paulo, inclusive, escrevendo aos Gálatas, disse: se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Na mesma epístola ele declara: acaso tornei-me vosso inimigo só por vos dizer a verdade? E é com isso que eu encerro essa mensagem. Será que a partir de hoje eu sou seu inimigo só porque eu disse a verdade? É a verdade, irmãos. É a Escritura, irmãos. Vamos nos submeter a ela, em nome de Jesus. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos viver essa palavra. Vamos viver essa palavra. Nós vivemos no tempo da geração descrita em 2 Timóteo 3. Não esqueçam que todas aquelas 18 características, 3 vezes 6, né? O 666 ali está. Todas aquelas 18 características de Timóteo, 2 Timóteo 3, começam com homens amantes de si mesmos. Não ame a si mesmo, ama a Cristo, ame a Cristo. Ah, mas a palavra diz, amai-vos uns aos outros, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus, Ele aperfeiçoou todos os mandamentos num só mandamento: amai-vos uns aos outros, como a ti mesmo, não, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se espelhe em Cristo, assim como Ele deu a sua vida por nós, nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém e amém. Quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e Pai querido, oh amado Deus e Pai, que esta palavra, Senhor meu Deus, esteja fazendo morada em cada coração, que nós estejamos de fato te amando sobre todas as coisas, e amando o nosso próximo como o Senhor Jesus nos amou, não se apegando a si mesmo, mas aniquilando-se a si mesmo, que nós venhamos fazer o mesmo, Pai, que venhamos diminuir, que venhamos considerar o nosso próximo como alguém superior a nós mesmos, e que façamos isso para a Tua glória, Pai, que estejamos dispostos a nos gastar pelo Teu Evangelho, para vivermos o Teu Evangelho, pregarmos o Teu Evangelho, e até se necessário for darmos a vida pelo Senhor Jesus e seu Evangelho. Que o nosso amor por Ti seja maior do que o nosso amor por nós ou por qualquer outra pessoa. Nós assim, Pai, oramos e rogamos que o Teu Espírito faça essa obra em nosso coração, e somente ao Senhor seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém.